Eu gostaria de convidar, né, para a palestra de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, a professora Inês Signorini, né, que vai proferir a palestra voltando à questão da transdisciplinariedade em linguística aplicada, né. Pode sentar. Inês Signorini é professora titular do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Ensino de Letras Modernas pela Université de Montpellier III, em Paul Valéry, pós-doutorado pela Université de Montreal e pelo Toronto University. Tem experiência na área de linguística aplicada, atuando primeiramente nos seguintes temas: letramento, formação do professor, linguagem e identidade, linguagens e tecnologias, linguística aplicada e transdisciplinariedade. Eu gostaria de enfatizar também a importância da Inês Signorini nesta discussão, né, do caráter transdisciplinar da linguística aplicada, e a nossa imensa alegria de tê-la conosco aqui hoje, nessa palestra de abertura do 9º CBLA. Muito obrigada, Inês. Não estou conseguindo abrir. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer aos meus colegas da comissão organizadora do evento. Eu queria parabenizar também pelo evento. Queria agradecer a presença de todos e gostaria de convidar vocês a voltar um pouco à questão da transdisciplinariedade. Após um certo... A gente já vem falando sobre isso há um certo tempo, né? Mas eu acho que o momento é importante para nós com relação a esse tema. Eu vou tentar mostrar por quê. Eu vou organizar minha fala, então, em três sequências, em três perguntas, mas como orientadoras do que eu vou falar. A primeira seria essa: como compreender a transdisciplinariedade nos termos dos debates contemporâneos sobre o tema. A segunda seria: que configurações teóricas e metodológicas produzidas nesses debates de agora melhor iluminam os modos já estabelecidos de fazer pesquisa na LA. E a terceira: de que modo tais configurações podem contribuir para a identificação de novas possibilidades, não só para a pesquisa, mas também para o ensino no campo específico da nossa área. Então, retomando a primeira pergunta, eu acho importante, para que a gente compreenda... Para que a gente compreenda o que está acontecendo hoje, ou pelo menos quais são as implicações que me parece terem para a nossa discussão. Estão ouvindo? A nossa discussão específica, acho bom a gente historiar um pouco de onde vem esse termo e de onde começam, quando e onde começam essas discussões. Ai, meu Deus. Não, gente, eu estou apertando o botãozinho errado. Aí, agora sim. Então, é o seguinte: começa na década de 70, né? Com uma terminologia adotada por o pessoal que estava discutindo, na época, a questão da interdisciplinariedade. Num evento internacional, aliás, europeu, em que se estava falando sobre interdisciplinariedade, começa-se a falar em transdisciplinar. Nesse evento, estava o Piaget, um deles, né? E o Piaget estava interessado numa teoria geral dos sistemas ou estruturas de conhecimento. Ele acreditava, e aqui eu estou citando, estou reproduzindo uma citação que eu não consegui ler isso no original, do Nicolet, de um físico que também trabalha com esse assunto, que vai citar uma fala do Piaget, e dá para ver por essa citação que o interesse do Piaget era como uma espécie de evolução das disciplinas que daria, no final, numa visão e também numa prática transdisciplinar. Esse aqui é um físico que também estava interessado no assunto, e ele também queria
o ponto de vista dele é um ponto de vista de qual metateoria iria possibilitar essa questão do transdisciplinar. Todos dois têm uma referência comum, que é desse austríaco, desse outro físico, dos anos 30, que já falava sobre uma teoria geral dos sistemas. Então, os dois, as ideias, as metáforas e as ideias que já estão nessa teoria dos sistemas vão aparecer nesses primeiros documentos do início dos anos 70. E essa teoria do geral dos sistemas fala da interdependência entre um organismo e o meio. Dá para prever que essa questão vai ser retomada depois pelos teóricos da complexidade, por exemplo, né? Bom, as décadas de 80 e 90, vão aparecer vários eventos internacionais, alguns só europeus, mas a maior parte deles internacionais já, em que vai ser discutida essa questão, mas já transdisciplinariedade, né? Vai aparecer aí. São eventos que vão ser patrocinados por órgãos internacionais, tipo Unesco, por exemplo. Esse físico rumeno passa a ser uma figura bastante importante na discussão, porque ele começa a discutir qual seria uma teoria, metalinguagem da transdisciplinaridade, né? Ele vai redigir, ele vai criar esse manifesto da transdisciplinaridade em 87, publicado em 87, e um outro documento também importante, esse Nova Visão do Mundo, de 96. Nesses dois documentos, ele vai levantar os 3 pilares da transdisciplinaridade, segundo ele, que são a ontologia dos diferentes níveis de realidade. Há um impacto grande no pensamento desse físico, da teoria da relatividade, das teorias da complexidade também. Ele vai falar que a realidade, ele vai explorar muito essa questão da realidade ser composta de níveis diferentes. Então, os níveis podem não ser, eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Então, eles podem ser estarem presentes, co-presentes, sem formarem um todo homogêneo, unificado. E ele vai também insistir muito na lógica do terceiro incluído, que vai colocar o observador, né, dentro das questões de pesquisa. E a coexistência e interdependência dos níveis de realidade numa estrutura complexa, mas aberta. Bom, outro que participa desses eventos também e desses documentos é o Edgar Morin, que é mais conhecido pela teoria da complexidade, que vai falar bastante. Os interesses do Morin são mais abrangentes, vêm da filosofia, por uma política civilizatória e a reforma da universidade. Desde esse momento, eles já falam da reforma da universidade. Eu tirei aqui alguns elementos que me parecem importantes desses primeiros documentos. Ciência e arte de descobrir pontes entre diferentes áreas do conhecimento e entre diferentes seres. Uma palavra, uma metáfora que eles usam muito, que desde o início e vão continuar usando, é da ponte, né? Principal tarefa nessa época era a elaboração de uma nova linguagem, uma nova lógica, novos conceitos para o diálogo. Então, a ideia de que era preciso ter um aparelhamento outro para que se estabelecesse um diálogo mais produtivo com outras áreas. Na década de 2000, acontecem também 2 eventos importantes, um europeu, outro aqui no Brasil. Nesses documentos de 2000, nesses eventos de 2000, surgem questões mais específicas relacionadas com o momento histórico do estado do capitalismo globalizado. Essas questões vão entrar também na discussão da transdisciplinaridade. Outra questão que surge nesses eventos é a discussão desse livro, que é da década anterior, de 94, que nós conhecemos bem, né? Sobre o segundo modo de produção do conhecimento, que acho que aqui eu estou resumindo, mas eu acho que vocês conhecem então, o livro muito bem. É a emergência de um novo tipo de pesquisa, interativo, socialmente distribuído, orientado por princípios não contemplados pela pesquisa científica clássica. Bom, vamos lá. Eu estou com outra cópia, minha gente, mas tudo bem. Vamos tentar. Acho melhor. Mas tudo bem. Então, retomando aqui a questão dos dois tipos de conhecimento, 2 modos de produção de conhecimento, eu
eu acho que esse quadro aqui, feito por esses dois autores, resume bem a questão de uma forma mais objetiva. O modo 1, só para recordar, seria um contexto... A discussão se dá no contexto acadêmico, a base do conhecimento é disciplinar, há uma preocupação com a homogeneidade de métodos e teorias e objetos e participantes da pesquisa também, e a questão da autonomia, né? Quem decide para que lado que vai, que tipo de pergunta que vai ser a pergunta de pesquisa. E o controle de qualidade é o tradicional, o controle pelos pares. No modo 2, segundo nessa época, nessa produção desse livro aí, a questão se define no contexto de aplicação, que é o termo que ele usa. O tratamento e a perspectiva é transdisciplinar. Há heterogeneidade não só nos participantes, mas também nos métodos e na maneira de tratamento, desenvolvimento da pesquisa. E ele vai chamar a atenção para a reflexividade, a responsabilidade social dos que fazem a pesquisa, cientistas e não cientistas. E a necessidade, não é uma coisa que está muito bem explicada ou proposta nesse livro, né, sobre o novo tipo de controle de qualidade, pelo menos a necessidade de novos parâmetros de controle de qualidade. Bom, em 98, a Unesco vai patrocinar esse encontro internacional, que tem uma importância mais política, acadêmica, mas, sobretudo, política, porque vai definir um documento que vai marcar toda a década de 2000, né? Que nesse documento, eles já aparecem as questões que já vinham sendo discutidas, o que é transdisciplinaridade, o que faz com que uma pesquisa transdisciplinar dê certo ou não dê certo, quais são os problemas ou as questões que precisam da transdisciplinaridade e como é que se pesquisa, como é que se faz a coisa, né? Na década de 2000, eles vão definir melhor esse como se faz, ou pelo menos ficam mais claras algumas metas, porque vão associar uma outra discussão que está paralela a essa. Então, vamos lá. Aqui aparecem outras discussões que vão cruzar com a questão da transdisciplinaridade. A primeira é da complexidade, que já vinha desde 70, mas aparece a questão da inovação nos termos do capitalismo, né, globalizado, tanto em nível de processo, produto e política. Aparece também a questão da sustentabilidade, né? É preciso crescer, é preciso aumentar a produção, o lucro, etc. Mas aí surge o mas da sustentabilidade. E aí a transdisciplinaridade entra como um dos elementos que vão contribuir para essa questão. As necessidades que são criadas nesse momento vão estar relacionadas à inovação e economia de mercado. Então, aqui só para lembrar, né, é preciso colaborar. O transdisciplinar aí vem muito relacionado com a colaboração entre disciplinas, entre representantes de disciplinas diferentes, né? É preciso colaborar para diversificar, é preciso diversificar para inovar e é preciso inovar para competir, né? E para competir é preciso que a inovação tenha algum impacto sobre as práticas, sejam práticas de produção do conhecimento, sejam práticas de produção de produtos, de objetos, etc. E também das políticas de planejamento. Há uma organização importantíssima nesse sentido, é a a gente conhece mais pela sigla, né? OECD, que vai aparecer, por exemplo, quem costuma ler os textos da FAPESP, essa sigla aparece bastante, porque esses documentos vão influenciar as políticas de planejamento no mundo inteiro, porque eles são poderosos financiadores de pesquisa, não é?